Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar sobre as próteses mamárias e vamos tentar responder à pergunta se as próteses mamárias ou os implantes mamários têm validade. Ora bem, antes de responder esta pergunta é preciso contextualizar não só o ponto de evolução da evolução dos implantes mamários, mas também contextualizar em que situações é que, de facto, há necessidade ou não de trocar os implantes. Atualmente, os implantes mamários que se usam são, na maior parte dos casos, são implantes de silicone, são designados implantes de quinta geração e a sua evolução fez com que atualmente esses implantes sejam cada vez mais resistentes. O seu invólucro é um invólucro também de silicone, um silicone muito resistente e que é o mais resistente que alguma vez se conseguiu produzir. E ao mesmo tempo, o seu conteúdo, o seu interior, que também é silicone, é um gel de silicone, foi evoluindo no sentido de proporcionar uma textura que seja a mais parecida com a textura de uma mama normal. E, portanto, os implantes foram evoluindo, tornando-se cada vez mais seguros para a mulher e cada vez mais parecidos na textura com aquilo que é uma mama. E, portanto, utilizando estes implantes que são os mais avançados do ponto de vista tecnologicamente, podemos, pelo menos, tentar diminuir alguns dos riscos que podem estar associados a qualquer cirurgia que envolva implantes mamários. Outra nota importante, antes de responder à pergunta, se de facto os implantes têm ou não têm validade e se têm que ser trocados, é explicar portanto, em que situações é que os implantes podem ser utilizados e em que quantidade ou qual é o volume de cirurgias, por exemplo, por ano, que são realizadas no mundo inteiro, para depois conseguirmos perceber qual é que é a ordem de grandeza no que diz respeito a eventuais complicações. Porquê? Porque muitas vezes a necessidade de trocar um implante está relacionada com eventuais complicações que possam acontecer ou que possam ocorrer depois da cirurgia. Ora bem, os implantes mamários, como é sabido, portanto, podem ser utilizados quer na cirurgia estética, na mamoplastia de aumento, ou na mastopexia com implantes, quer na cirurgia reconstrutiva, naquelas senhoras que foram mastectomizadas e têm que fazer a reconstrução da mama. E em algumas outras situações, como por exemplo alterações congénitas, ou seja, deformidades com que a senhora já nasceu e que eventualmente caracterizadas, por exemplo, por uma não evolução, um não desenvolvimento da glândula mamária e porque necessitará de uma reconstrução com um implante. Portanto, são muitas as situações em que os implantes mamários são necessários. Só para terem uma ideia, e depois podemos ter uma ideia da ordem de grandeza de que estamos a falar, quando falamos de complicações, só no que diz respeito à utilização de implantes mamários para fins estéticos, ou seja, para a cirurgia de mamoplastia de aumento, que é a cirurgia estética ou a cirurgia plástica estética mais realizada em todo o mundo, só em 2018 foram colocados perto de 2 milhões de implantes. Portanto, a partir daqui, quando falarmos em percentagens de complicações, vamos ver que, de facto, neste número tão grande de implantes, estamos a falar de números que não, são quase insignificantes, porque, de facto, são em números muito diminutos. Então, de uma forma mais concreta, em que situações é que é necessário substituir os implantes? Uma dúvida muito frequente é se os implantes têm validade ou não. Ora bem, graças a este desenvolvimento tecnológico a que chegámos hoje em dia, é possível dizer que os implantes mamários não têm validade, ou seja, não existe uma necessidade de os trocar pura e simplesmente apenas porque o tempo passou. Ou seja, é como um dispositivo médico e como um dispositivo que é também naturalmente que envelhece, o seu revestimento eventualmente também se pode degradar, mas enquanto não houver uma degradação importante e que resulte em alguma alteração, quer do implante, quer da mama,
Portanto, não há necessidade de estar a trocar o implante só porque sim. Então, em que situações é que é necessário trocar um implante mamário? Na maior parte dos casos, são situações que estão ou relacionadas com o próprio implante ou também que estão relacionadas com alterações ou doenças da mama. As situações mais frequentes são aquelas que estão relacionadas com complicações que podem ocorrer em cirurgias em que se utilizem implantes mamários, nomeadamente cirurgias reconstrutivas. Essas são aquelas situações, aquele tipo de cirurgia em que mais frequentemente ocorrem as complicações relacionadas com os implantes e menos nas cirurgias plásticas puramente estéticas, por várias razões. Então, a principal causa a principal complicação, portanto, a complicação mais frequente relacionada com os implantes mamários e que alguns autores indicam que é uma indicação para se substituir o implante, é a contratura capsular. E o que é a contratura capsular? Sempre que é introduzido um dispositivo, seja um implante mamário, ou um implante dentário, ou uma prótese da anca, dentro do corpo, o organismo vai desenvolver uma reação para se proteger desse corpo estranho, seja um implante mamário ou uma prótese da anca. E vai desenvolver então uma espécie de uma cápsula à volta desse implante, para, de certa forma, o separar do organismo. Quando esse implante é um implante de titânio, como por exemplo uma prótese do joelho ou uma prótese da anca, sendo uma estrutura muito rígida, dificilmente ele poderá ser deformado pelo desenvolvimento de uma cápsula à volta dele. Ora, o mesmo já não se passa quando estamos na presença de um implante que é feito de silicone e, portanto, altamente maleável e moldável. E, portanto, quando essa cápsula se desenvolve à volta de um implante, de início a mulher não sente, ele não é palpável e, portanto, não provoca nenhum tipo de desconforto nem de alteração na mama. Só que esse implante pode, por vários mecanismos diversos, muitas vezes, pode começar a engrossar, ficar mais espessa essa cápsula e pode, eventualmente, vir a deformar a mama, deformando o implante e, por consequência, deformando a mama, provocando, até no limite, dores e desconforto. Portanto, e isto só acontece, obviamente, nos implantes que são de silicone, nos implantes mamários. E isto se designa de contratura capsular. Na presença de uma contratura já grave, muitas vezes com desconforto para a própria mulher ou provoca uma deformidade da mama, estamos na presença então de uma das indicações, de uma possível indicação para substituir os implantes. Não é consensual, alguns autores indicam que se o implante estiver perfeitamente intacto e que não tiver de forma alguma danificado, ele pode voltar a ser recolocado. Mas esta é a principal complicação relacionada com os implantes. E as causas são várias, não há ainda uma causa que se possa atribuir como única e exclusiva, mas existem várias, nomeadamente a presença de sangue, a presença de um seroma, ou seja, de um líquido à volta da prótese, ou eventualmente até uma infecção. Depois existem outras complicações, bastante mais raras do que o seroma, do que a contratura, que pode acontecer nos casos da reconstrução mamária numa percentagem que pode ir entre os 15% e os 30%. Existem outras complicações menos frequentes, como por exemplo o hematoma, ou seja, a formação de sangue em volta do implante, que pode ter várias causas, pode ser uma causa traumática, por exemplo, um traumatismo, e essa presença de sangue, esse hematoma vai deformar a mama, muitas vezes aumenta o volume e muitas vezes, em alguns casos, nos casos mais graves, pode até necessitar de uma cirurgia. Ora bem, na presença de um hematoma, mais uma vez não é consensual que seja necessário trocar o implante. Na maior parte das vezes, se o implante estiver intacto, poderá ser recolocado, mas aqui também não há um consenso sobre essa decisão. Porquê? Porque, como alguns autores advogam que o facto de haver sangue à volta do implante é um fator de risco para se desenvolver uma contratura capsular, uma vez que esse implante já esteve exposto a esse sangue, a esse hematoma, poderá haver necessidade de o substituir. Depois existem outras complicações também raras,
como por exemplo uma infecção. A infecção à volta de um implante é uma complicação extremamente rara. Alguns estudos apontam para uma percentagem que anda à volta dos 2%. E aqui sim é quase unânime a opinião dos vários autores sobre a necessidade de trocar o implante. Portanto, havendo uma infecção declarada, ou seja, completamente diagnosticada, devido a uma infecção, portanto, completamente diagnosticada, não só clinicamente, mas também laboratorialmente, é obrigatório substituir o implante. E porquê? Porque a partir do momento em que há uma infecção, o implante fica colonizado, ou seja, há bactérias a crescer, a desenvolverem-se na superfície do implante, e o que irá acontecer mesmo que existe um risco aumentado de uma nova infecção. Outras complicações, digamos assim, relacionadas com este tipo de cirurgia e em que é obrigatório substituir o implante é, por exemplo, algo que danifique o implante e que o destrua, por assim dizer, nomeadamente a deflação, ou seja, quando ele esvazia ou a sua ruptura. A ruptura do implante é um diagnóstico que não é fácil de fazer clinicamente, ou seja, só pela palpação é difícil ter um diagnóstico de certeza. A única forma de garantir de ter um diagnóstico de certeza é fazer uma ressonância magnética nuclear. Muitas vezes o implante, ou na maior parte dos casos, quando há esta ruptura, ela verifica-se ou na parte inferior, naquela parte que fica junto ao sulco da mama, muitas vezes por uma prega do próprio implante que provoca por fricção, pode provocar uma erosão da cápsula, ou então naquela zona que se designa do selo, portanto, da marca do implante, que é muitas vezes a zona por onde o implante é preenchido durante a sua produção, e que pode, por alguma razão, haver um extravasamento do silicone nessa zona do selo, e portanto haver uma deflação, ou seja, um esvaziar do seu conteúdo. Nessas situações é obrigatório, não é uma cirurgia com caráter de urgência, mas é uma indicação absoluta para a substituição do implante. Depois existem outras alterações relacionadas com o implante, mas que não obrigam à substituição, obrigam muitas vezes a uma cirurgia para modificar a posição. Estou a falar, por exemplo, da rotação ou da malposição do implante. Ou seja, eventualmente ele pode ter, por alguma razão, rodado, modificado a sua posição, ou então até pode ter-se deslocado para cima, para baixo, ou para os lados, quer para o meio, quer para a parte lateral do tórax, e desta forma modifica o formato da mama, mas se o implante estiver intacto, não há necessidade de o substituir. Há necessidade, sim, de o recolocar na sua posição, na posição desejável. Depois existem outras complicações que são mais frequentes dentro da cirurgia plástica reconstrutiva e que se designa, cujo termo em inglês se designa de rippling, ou seja, isto significa que a superfície da prótese do implante está ligeiramente enrugada e essas rugas, digamos assim, esses sulcos, esses vincos, notam-se através da pele. E também a prótese pode estar palpável. Muitas vezes este rippling está associado a uma prótese palpável. Isto tem a ver, qual é que é a causa mais frequente? Existem várias, mas a mais frequente é uma reconstrução em que existe o tecido que protege a prótese, que está à volta da prótese, é muito fino. Muitas vezes é só pele e uma camada muito fina de músculo, quase sem gordura nenhuma e quase sem mama. E, portanto, havendo esta espessura muito fina entre a pele e o próprio implante, ela está muito próximo da pele e pode notar-se então estas rugas, aquilo que se designa de rippling. Na verdade, esta não é uma indicação para substituir os implantes, mas é uma indicação para fazer uma cirurgia de forma a que se possa proteger ainda mais este implante
vez, colocando o implante por baixo do músculo, caso não tenha sido colocado lá no início, ou eventualmente colocar gordura, portanto, transferir gordura para essa zona da mama em que se identifica ou se palpa a prótese, de forma a protegê-la e a aumentar a espessura que fica entre a pele e o implante. Mas, mais uma vez, se o implante estiver íntegro, não há uma obrigatoriedade para substituir o implante. Depois existem outras complicações também raras, como por exemplo a animação, ou seja, quando o implante é colocado por baixo do músculo grande peitoral e o músculo permanece funcionante, como é na maior parte dos casos, cada vez que o músculo se contrai, como por exemplo em mulheres que são muito ativas do ponto de vista físico, que levantam peso, que fazem atividades físicas muito exigentes do ponto de vista do tronco superior, dos braços e do tórax, essa contração pode provocar uma animação, um tremer, faz com que a prótese possa, de certa forma, tornar-se mais visível por esta contração, vibrando. Mais uma vez, aqui não há uma obrigatoriedade de trocar, mas eventualmente de modificar a posição do implante. Depois existem uma outra causa, e esta provavelmente é mais rara, a complicação mais rara. Normalmente as complicações nas cirurgias, felizmente, as mais frequentes são aquelas que são muitas vezes passageiras, não são verdadeiras complicações, são passageiras e muitas vezes não há necessidade de fazer nada especial, a não ser esperar algum tempo. Depois, as complicações mais graves, felizmente, são aquelas que são ainda mais raras. Uma das complicações potencialmente mais graves é o linfoma de células gigantes associado ao implante mamário. É uma complicação extremamente rara. Para termos uma noção, existem milhões de implantes. No início eu expliquei que só em 2018 e apenas para fins puramente estéticos foram realizadas 2 milhões de mamoplastias de aumento, e portanto existem muitos mais milhões de mulheres com implantes mamários, e segundo as estatísticas mais dignas, no mercado anda à volta dos 400. E a mensagem que é mais importante no que diz respeito ao linfoma é que, apesar de ser uma doença grave, é uma doença potencialmente curável. Ou seja, quando o diagnóstico é precoce, quando o diagnóstico é feito a tempo, é uma doença curável. E neste caso, muitas vezes o que está indicado é remover o líquido que está à volta da prótese, esse é o principal sinal de alarme. Olá, Carla. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado. Carla está sempre presente nos vídeos que nós fazemos e sempre a contribuir com os seus comentários. Esperemos que tudo corra bem e que em breve nos possamos voltar a encontrar. Então, continuando com esta explicação do linfoma, o que caracteriza o linfoma de facto, é um aumento muito notório do tamanho da mama à custa de uma acumulação de líquido à volta do implante. Isto é um acontecimento tardio, ou seja, pode acontecer anos depois desta cirurgia. E se o diagnóstico for muito precoce, muito atempado, o que há a fazer é remover esse líquido e mandá-lo para a análise para confirmar o diagnóstico. Lá são também obrigado. E se de facto se confirmar, laboratorialmente se trata de um linfoma, então nesse caso, e só nesse caso, é obrigatório remover o implante e remover a cápsula que está à volta do implante. Em Portugal, até à data, que tenha sido comunicado às autoridades de saúde, ainda não há um caso de linfoma de células gigantes, felizmente, mas mais uma vez a mensagem importante é, sendo o diagnóstico feito atempadamente, se a mulher recorrer imediatamente ao surge uma alteração destas, volto a dizer, tem que ser um aumento da mama de uma forma muito evidente, com tensão e desconforto, então o diagnóstico a doença é potencialmente curável. Portanto, é uma indicação, nos casos em que se confirma o diagnóstico, é uma indicação para remover o implante. Não é necessário removê-lo definitivamente, mas é
necessário removê-lo, pelo menos temporariamente. Estamos quase a terminar o nosso vídeo e, portanto, respondendo de novo à pergunta inicial, se de facto os implantes mamários têm qualidade ou não, acho que não, porque os implantes já são tecnologicamente muito desenvolvidos, portanto não têm base de qualidade. A necessidade de os substituir está relacionada com alguma complicação que possa surgir com a cirurgia. Eu espero que, apesar das falhas, das interferências na transmissão, esta mensagem tenha sido audível e clara. Se for necessário, voltaremos a repeti-la. Se tiverem alguma dúvida, podem contactar-nos. Nós temos muita informação disponível. É essa a nossa missão: informar para que as pessoas possam tomar decisões informadas e, portanto, ao estarem informadas, podem também tomar parte da decisão, o que é fundamental. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção